Bom, rapaziada, eu vou estar aqui tentando ensinar para vocês como que usa o FlapMaker. É o primeiro código num processo de criação de bateria de simulação. Vou tentar passar aí linha por linha, explicando mais ou menos como funciona. Então, eu vou começar aqui pelo número de flaps, é o número de flaps que você quer no seu setup. Eu vou trabalhar com 2, mas você pode pôr até 7, tá? Vou inicializar aqui algumas variáveis, tá? Sem muita importância agora. Vou dar um diretório para salvar meus setups e um diretório para ler meus airfoils. É, meu main flap vai ser um Selig 1223, ele vai estar invertido, tá? Ele vai estar de ponta cabeça. Uma escala de 1, um ângulo de ataque inicial de -2, um ângulo de ataque final de 6, com 5 intervalos, né? Aqui eu tenho uma condiçãozinha de se tiver só um ângulo de ataque, o final vai ser igual ao inicial, sem muita importância. Aí eu vou definir uma variável, é, configurações de ângulo de ataque, vai ser uma lista que vai ter meu ângulo de ataque inicial, final e os steps. Beleza. Minha reposition settings vai ser uma lista vazia, porque eu não vou reposicionar ele em X nem em Y, meu main flap é fixo, tá? É, Aí eu vou juntar uma lista com todas as configurações, né? Se ele é invertido, a escala, o ângulo de ataque e a posição. Vou juntar tudo isso numa lista geral de configurações. E na minha lista de files, eu vou juntar o meu flap file, né? Que é esse nomezinho aqui, o S1223. Vou inicializar também uma lista vazia de airfoil 1, tá? Para o segundo flap, basicamente a mesma coisa, até aqui. A diferença é que agora eu tenho uma posição em X, inicial, final e os passos, em Y, inicial, final e os passos. Lembrando que isso daqui é referenciado no trailing edge do flap anterior. Então, se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, eu vou mostrar para vocês já já como que isso fica. Tá? Aí, de novo, eu vou juntar isso na minha lista de configurações gerais e vou juntar o nome dele. Como eu só tenho dois flaps, isso daqui eu não vou rodar, né? Tem um if aqui, mas ele é idêntico ao outro, só muda os índices, tá? Airfoil 4, na verdade. O resto é virtualmente a mesma coisa. Definindo todos os meus flaps aqui, né? Até 7, caso eu queira. Eu vou inicializar uma lista de coordenadas vazia e uma lista de setups vazia também. O que eu vou fazer aqui? Para cada flap, na minha flaps chords, nessa lista eu vou colocar meu get point, tá? Do meu flap. Então, esse i vai de 0 ao número de flaps. Se eu tiver 2, vai ser 0 e 1, que vai dar meu main flap, que é o S1223, e meu flap, que se eu não me engano é o A18. Deixa eu conferir. Isso, é um A18. Tá? E o meu reading directory. Vamos ver o que essa getPoint faz. A gente vai subir aqui. GetPoint, beleza. Eu vou ter um arquivo e eu vou ter um reading directory. Eu vou criar uma variável de texto, tá? Essa variável vai ser uma lista com todos os perfis que tem na minha reading directory. Então, ela é minha pass files, ele vai rodar uma função aqui que vai me dar uma lista com todos esses nomes. Então, 2032.c, A18, A18SM, AG03, etc. Eu vou tentar criar uma key que vai ser. Eu vou procurar nessa lista se eu acho o meu file. Então, meu file 0 é o meu main flap, é o S1223. Então, ele vai vir aqui nessa lista. Vai procurar o S1223, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Beleza, achei ele aqui. Então, a minha key vai ser o index desse arquivo, tá? Então, sei lá, se ele está na posição 1000, minha chave vai ser 1000. Se ele não achar, ele vai falar que ele não achou e vai quitar do código. Beleza. Se ele achou, ou seja, se minha chave é diferente de -1, ele vai criar uma variável flapx, que vão ser minhas coordenadas em x, flapy vai ser minhas coordenadas em y, meu flap archive vai ser meu arquivo, tá? No modo de leitura. Ele vai abrir o arquivo no modo de leitura.
Aí, para cada linha do meu Flap Archive, eu vou ter essa condição aqui. O que essa condição quer dizer? Eu vou procurar na minha linha, tá? É um re.findAll. RE é uma biblioteca que chama Regular Expressions, tá? Eu uso bastante. Eu recomendo vocês a darem uma pesquisadinha nela depois. Então, eu vou dar um findAll. Então, eu vou procurar na minha linha, tá? E esse código de texto aqui. O que esse código de texto aqui quer dizer? Eu tenho esse código primeiro, uma barra invertida, um S e um asterisco. Isso significa, barra invertida S significa espaços, tá? Pode ser um tab, um espaço, qualquer coisa nesse sentido assim. E eu posso ter um asterisco. O que é um asterisco? Zero ou mais, tá? Então, se minha linha for zero ou mais espaços, seguido de um zero ou um, zero ou mais vezes, tá? Seguido de um ponto, tá? Isso daqui é o código para ponto. Seguido de um, opa, um ou mais dígitos, tá? Backslash D é dígitos, então 0 a 9, asterisco, 0 ou mais, seguido de 0 ou mais espaços, seguido de 0 ou mais caracteres menos, tá? Seguido de 0 ou mais caracteres 0, seguido de um ponto, seguido de 0 ou mais dígitos. Então, basicamente, linhas do tipo 0.3 menos 0.3, isso daqui vai retornar um verdadeiro, ele vai achar, beleza? Se, por exemplo, eu tiver uma linha. Opa, aqui faltou um ponto. Essa linha ele não ia achar, porque eu não tenho dois pontos, eu só tenho um, tá? Se eu colocar um ponto aqui, ele acha, porque eu tenho 0 ou mais espaços, um 0 ou um 1. Tenho um ponto, tenho dígitos, tenho espaço, menos dígitos. Se eu tivesse um 0.3, 0.3, ele também ia achar, porque eu tenho espaço, eu tenho 0, 1, eu tenho um ponto, tá? Eu tenho um dígito, eu não tenho espaço, mas isso daqui indica que eu posso ter 0 espaços. Eu não tenho menos e eu tenho um 0 depois. E eu tenho um ponto, tá? Se eu colocar um menos aqui, também funciona. Se eu colocar espaço aqui, também funciona. Entenderam? Ele reconhece padrões numa linha, beleza? Então, se eu achar duas coordenadas, tá? Isso daqui basicamente significa que se eu achar duas coordenadas, eu vou dividir elas. E aqui no meu flap x eu vou associar a primeira coordenada e no flap y a segunda. Se ele tiver três ou duas coordenadas, né? Por que isso? Porque às vezes ele cria, por exemplo, se eu pôr vários espaços, 0.3, aí vários espaços, 0.3 de novo, e vários espaços, às vezes ele cria, por exemplo, uma variável aqui, depois outra aqui, depois outra aqui, quando eu dou esse split por espaço, tá? Ele é um split por espaço. Então, um split, dois split, três splits. Então ele associa aqui meu flap x às coordenadas em x e meu flap y às coordenadas em y. Feito isso, meu flap points vai ser uma lista com todas as minhas coordenadas em x e todas as coordenadas em y. Tá? Isso é uma lista de listas, tá? E eu vou retornar esses pontos. Beleza, essa é a minha getPoint. Vamos descer aqui de novo. Eu estava aqui, perfeito? Então, para cada flap, eu vou pegar os pontos deles do arquivo. Beleza, eu defini meu getFiles para vocês, getPoint, desculpa. Agora eu vou avaliar o número de configurações que eu vou ter, tá? Então, essa variável vai ser inicializada como setting0, 2, 2. O que é o setting0? Setting0 são as funções do meu main flap, tá? Porque o 0 é o primeiro append aqui, né? Então é o meu main flap. O 2, a gente vai ter 0, 2. Então estou nas minhas características de ângulo de ataque. 0, 1, 2, meus steps de ângulo de ataque. Então se eu tiver 5 aqui, a minha total config aqui embaixo vai ser inicializada como 5. Cadê aqui? 5.
Aí para cada flap que eu tiver, excluindo o main flap, se eu colocar 0 aqui, eu incluo o main flap. Opa. Se eu coloco 1 aqui, eu excluo ele. Por quê? Porque ele já está carregado aqui. Ele só tem variação de ângulo de ataque, então já está inicializado aqui. Minha configuração total vai ser configuração total anterior, multiplicada pela coordenada do flap que eu tô. Então, se for 1, vai ser o primeiro flap. Coordenada 2 é o ângulo de ataque. Posição 2 é quantos steps em ângulo de ataque eu tenho. Settings 1, as configurações do flap que eu tô. 3, meu 3 é a minha posição, tá vendo? Então, 0, 1, 2, 3. Posição 2 vai ser 0, 2, quantos pontos em x? Multiplicado pelo settings 1 e 3, 5. Então, i é relacionado ao flap que eu tô. 3, posição. 1 é 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem pontos em y, né? Então, é só multiplicar por todos os steps que eu tenho, beleza? Se eu tiver mais que uma configuração, eu vou inicializar um gráfico, tá? Esse gráfico vai ser para cada flap. O meu primeiro gráfico aqui do First Setup. Eu vou rodar algumas funções para cada flap. Se eu tiver no meu main flap, o meu primeiro setup vai ser o meu primeiro flap. Na minha função modify flap. Vamos ver o que ela faz. Modify flap. Modify flap é um compilado de 4 funções, tá? Que retorna pra gente uma lista de coordenadas. Como que vai ser essa lista de coordenadas? Eu vou pegar as coordenadas iniciais, tá? Que são os pontos que eu peguei do getPoint, e vou dar instruções para ele. Vou dar uma chave de inversão, se eu vou inverter ou não. Eu vou dar um beta, um fator de escala. Vou dar um ângulo de ataque, uma posição em x e uma posição em y. Beleza. Se a minha chave de inversão for sim, for um yes, eu vou inverter ele. Como que eu inverto? Eu defino uma lista nova de variáveis em x e em y. Para cada coordenada na minha lista de coordenadas, o meu novo x vai ser igual ao meu x antigo. Meu novo y vai ser meu y antigo multiplicado por menos 1. Eu virei meu flap de ponta cabeça. Eu vou definir uma lista que é uma lista que cada elemento é uma lista de coordenadas em x e em y. E vou retornar essa lista, todas as coordenadas. Beleza. Depois eu vou multiplicar por um fator de escala. Vou definir meu novo x, meu novo y como zerados, né? Por quê? Porque eu vou estar usando esse chord list agora, é o chord list que esse invert deu pra gente. Então ele já está invertido, ou não, depende do meu, se eu vou ter um y ou chave de inversão ou não. E eu vou pegar as coordenadas novas, perdão, vou pegar minhas coordenadas que eu recebi como input dessa função sizing, pode estar invertido ou não, vou multiplicar por um fator beta, tanto em x quanto em y. Apliquei minha escala, vou juntar em uma lista e retornar. Beleza. Uma função de rotação agora. Eu vou dar um alfa e uma lista de coordenadas. Vou criar variáveis, listas de coordenadas novas zeradas. Vou definir meu alfa como um float de alfa, tá? Isso daqui é só para evitar bugs. Aí, para cada coordenada, o que eu vou fazer? Eu vou criar um par de coordenadas que vai ser um array com minha coordenada em x e minha coordenada em y. Isso daqui é um ponto, tá? Então, meu ponto em x, tá? De índice 0, por exemplo, meu ponto em y de índice 0, e quando o i mudar aqui vai para índice 1, índice 2, etc. Então isso daqui é uma dupla de pontos, tá? Vou definir uma matriz de rotação, vai ser um array de NumPy, tá? Ele vai ser um cosseno do meu ângulo em radianos, aí um seno do meu ângulo em radianos multiplicado por menos 1, um seno do meu ângulo e um cosseno do meu ângulo. Isso daqui é uma matriz de rotação padrão, tá? Em Algelin aí, em Algelin não, em GA mesmo, vocês veem. É um cosseno, menos seno, seno, cosseno, tá?
matriz de rotação padrão. Vou definir um par rotacionado como a multiplicação entre a matriz de rotação e minhas coordenadas. Com isso, eu vou ganhar coordenadas novas. Vou juntar essas coordenadas numa lista, fazer uma lista com as duas listas de coordenadas e vou retornar essa lista. Beleza, girei meu perfil. Vamos agora para a reposição. Eu vou ganhar um x, um y, uma coordenada de posição. Lembrando que essas coordenadas aqui, elas vão seguindo. Então, esse input aqui é uma coordenada invertida já. Ou não, depende da minha condição, né? Esse perfil aqui é um perfil que já está invertido e escalado, né? Já está com a escala aplicada. Essa reposição já vai pegar um perfil rotacionado, escalado e invertido. Então é progressiva assim, a conversão. E aí, o que eu vou pegar? Eu vou ter meu x, que vai ser a coordenada, meu reposicionamento em x, meu y vai ser meu reposicionamento em y. E para cada coordenada, eu vou fazer aqui a minha coordenada nova, a coordenada antiga, mais meu x, no caso do x, e em y, mais meu y. Beleza? Sem segredo, vou retornar essa lista. Beleza. Agora, juntando tudo aqui, a gente vai ter, se minha chave de inversão for y, eu vou inverter meu flap, depois eu vou aplicar minha escala, aplicar minha rotação e aplicar minha reposição. No final, eu vou retornar o resultado disso. Beleza. Aprendemos o que é o Modify Flap. Vamos voltar aqui. Vou retornar aqui. Então, se eu tiver mais de uma configuração, eu vou criar um plot, tá? Esse vai ser meu primeiro setup. Meu primeiro setup vai ter o meu main flap. Esse main flap vai ser meu... Opa. Meus pontos rotacionados e aplicados as escalas. E aqui é a chave de inversão, aqui é a minha escala, aqui é meu ângulo de ataque inicial e aqui a posição em x e y é sempre 0, 0. Por quê? Porque não faz muito sentido você reposicionar o seu main flap. Tá? A posição dele é fixa nesse código. Ela sempre vai estar perto do zero ali. E aí eu vou definir meu mínimo x, que vai ser o mínimo das minhas coordenadas em x, e meu mínimo y vai ser o mínimo das minhas coordenadas em y. Feito isso, eu vou colocar esse flap num plot, tá? Vou pegar meu last x, meu last y. Vou pegar meu máximo do meu último flap, tá? Em x e em y. Aí beleza. Vou agora para o meu segundo flap. Meu i agora é 1. Então esse if aqui não rola. Eu vou para esse else. Ele vai pegar meu flap, vai modificar, tá? Agora é o meu flap 1, não é mais meu main flap. Vai aplicar as condições de inversão, de escala, de rotação. E aqui, a minha posição em x vai ser a minha posição em x natural, que eu configurei, mais o meu último ponto. Ou seja, ele vai estar referenciado sempre no bordo de fuga do flap anterior. A mesma coisa para o y. Vou rotacionar ele, vou plotar ele, vou redefinir meu last x e meu last y, e vou redefinir meu máximo x e meu máximo y. Beleza. Agora eu vou definir um diferencial de x. O que é esse diferencial? Ele vai ser o quanto meu flap cresce em x. Tá? Então, para cada flap que eu tiver, ele vai ser meu flap em x mais a última posição em x menos a primeira posição em x. Então, por exemplo, meu main flap ele é sempre zero, então não faz sentido eu pegar um diferencial dele. Agora, o meu flap 2, ele começa em zero e vai até meio. Então, eu tenho um diferencial de meio aqui. Meu flap 3, se eu tivesse, deixa eu ajustar isso aqui, teria um diferencial de 0.06, entenderam? O flap 4 teria um diferencial de 0.1, né? É a diferença entre eles. Não, 0.1? 0.1. E aí eu consigo definir meu diferencial de x, tá? Eu vou definir meu ratio 1,
que vai ser o máximo do meu primeiro flap, tá? Isso daqui é da minha primeira configuração, tá? Então ele envolve todos os flaps, menos o mínimo em x, dividido pelo meu máximo em y, menos meu mínimo em y, arredondado com 5 casas. Beleza. Meu ratio máximo vai ser o meu máximo x menos o meu mínimo y, menos o meu mínimo x, mais o meu diferencial, que é o quanto ele cresce em x. Beleza? Vai arredondar. E aqui eu só vou escrever isso daqui. Vou definir os eixos com a mesma escala, né? Então vai ser 1 para 1, a escala dos eixos. Vou definir meu ratio, mandar ele mostrar ali. E vou definir meu eixo x de menos 1 a 4 e meu eixo y de menos 1 a 3. Beleza. Agora eu vou para o meu segundo subplot, tá? Ele vai ser meu last setup. Ele vai fazer a mesma coisa que a função anterior, só que ele vai pegar sempre as últimas coordenadas, tá? Então é meu último ângulo de ataque aqui no main flap e meu último ângulo de ataque. Minha última posição em x, minha última posição em y, tá? Aqui. E assim eu consigo o meu último setup, né? Vou plotar, vou redefinir minhas variáveis de x e y, de máximo x, máximo y. Vou calcular as escalas, os ratios, perdão. Calcular os ratios. E aqui o meu mínimo ratio vai ser o meu maior y, então meu último y, com o meu menor x, tá? Vai ser meu last máximo x, menos meu mínimo x, menos o meu diferencial de x. Beleza? Definir meu segundo ratio, né? Meu ratio final e meu ratio mínimo. Vou mandar ele plotar tudo. E vou mandar ele mostrar esse plot para mim. Então vamos rodar aqui. Temos aqui nosso plot. A gente consegue ver. Lembra que eu setei meu segundo flap como 0, 0 em x e y inicial? Estão vendo que ele está aqui coladinho com o meu main flap, beleza? É a referência deles. A gente tem o nosso ratio máximo aqui de 7, nosso ratio inicial, que é, se eu colocar isso aqui num quadradinho, vai ser o meu x dividido pelo meu y. 7.7 arredondando. Meu ratio máximo é 7.10, que é provavelmente quando esse flap continua na mesma altura, só que ele é deslocado para trás, tá? Até essa posição aqui. E aqui eu tenho meu ratio mínimo, que é 1.8. Então, se eu colocar isso aqui num quadradinho, meu x vai ser 1.8, meu y1, por exemplo. Tá? E meu ratio mínimo é 1.34. Beleza. Vou fechar aqui. Ele vai perguntar para mim, eu quero escrever esses setups? Eu vou colocar um não aqui. Tá? Deixa eu ajustar uma coisa aqui. Beleza. Ele perguntou, eu quero proceder? Eu coloquei não. Então, meu proceed não é igual a um y, ele não procedeu. Quando eu colocar y aqui, o que ele vai fazer? Ele vai inicializar um contador, vai definir minha toda configs como... Entendam bem isso daqui, tá? Eu tenho um string de total configs, então se eu tenho 1000, eu vou ter um string de 1000. O length desse string vai ser 4, tá? Porque é 1, 0, 0, 0. Se for 100, o length desse string vai ser 3, tá? Se for 10, vai ser 2. Entenderam? E aí eu vou transformar esse length, ou seja, no caso de 1000, meu 4, no string, tá? Isso vai ser útil lá para baixo. Eu vou tentar criar o meu diretório para salvar os perfis se ele não existir. Se ele existir, eu passo. Não acontece nada. E aí, vamos lá. Para cada passo de ângulo do meu main flap, lembrando que o main flap só muda em ângulo, eu vou ter aqui, meu ângulo vai ser meu ângulo inicial, mais meu ângulo final menos inicial, dividido por quantos steps eu tenho, menos 1, multiplicado pelo step que eu estou. Se eu tiver no step 0, vai ser meu ângulo inicial. Se eu tiver no step 1, vai ser meu ângulo inicial mais um delta θ aí, intervalo de ângulo, definido por isso, né? Se eu tiver no step final, vai ser meu ângulo final. Se esse setting 0, 2, 2, menos 1 for 0, eu vou ter um problema aqui de divisão, né? Então o código vai dar pau.
Então eu criei uma exceção. Se eu tiver só um ângulo de ataque, ou seja, se aqui for 1, esse ângulo vai ser meu ângulo inicial, sem problema nenhum. Meu x1 é 0, meu y1 é 0. Aí eu vou definir meu primeiro flap, ele vai ser meu flap modificado, baseado nas coordenadas do primeiro flap, que eu mandar ele ler. Com as configurações de inverter do primeiro flap, configurações de escala do primeiro flap, meu primeiro ângulo de ataque, minha primeira reposição, minha primeira reposição. Aí, eu vou juntar essas coordenadas numa lista airfoil 1, beleza? E vou juntar essas configurações numa lista config 1. Se eu tiver mais um flap, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora a gente tem ângulo de ataque, posição em X, posição em Y. As linhas são idênticas, tá? Só muda que como eu estou tratando do segundo flap, eu estou tratando a minha segunda coordenada, tá? Que é esse 1 aqui, da minha lista de configurações. Tenho aqui meus ângulos de ataques definidos, tá? Tenho aqui meus X definidos. A única diferença é que meu X, ele agora depende do meu X anterior, tá? Como que eu coloco isso? Vai ser o X do meu flap anterior, então, no caso do flap 2, é o X do flap 1, mais o meu X da configuração que eu coloquei. Meu Y é meu Y do flap anterior, mais o Y da configuração que eu coloquei, beleza? Vou criar meu flap 2, tá? Vou modificar ele seguindo a configuração que eu criei aqui. Vou salvar essas configurações e vou juntar essas coordenadas numa lista. Aí se eu tiver um terceiro flap, a mesma coisa, só muda os índices, né? 3, 3, 3. Ele vai pegar as coordenadas do flap anterior, então do flap 2. Vou juntar tudo, vou criar meu flap modificado. Vou guardar as configurações dele numa lista e vou guardar ele numa lista também. Aí beleza. Como a gente só tem dois flaps, a gente não entra nesse if. Vamos ver qual que é o else dele. Se eu só tiver dois flaps, então estou nesse else, meu counter vai somar 1. Meu setup vai ser meu flap 1, meu flap 2. Percebam que se eu tiver 3 flaps, meu setup é meu flap 1, flap 2, flap 3. Se eu tiver 4, flap 1, flap 2, flap 3, flap 4. Tá? Configuração é a mesma coisa, vai ser meu config 1, config 2. Meu counter, tá? Eu vou readaptar esse counter. Vai ser meu write file, beleza? Então, eu já vou explicar o que essa função faz. No meu diretório de salvamento, né? Com o meu contador, meu número de flaps, meu setup, tá? Que é minhas coordenadas, minhas configurações aqui, meu files, que são os arquivos de coordenadas, tá? É o nome, então, por exemplo, aqui para mim é um S1223, é um A18, tipo, é um string com S1223.txt, um string com A18.txt e o número total de configurações. Beleza, vamos ver o que esse write file faz. Lembrando que meu total de configurações agora é um string que mostra quantos algarismos tem das minhas configurações, né? 1000 tem 4, 100 tem 3, 10 tem 2, 1 tem 1. Beleza? Então, vamos ver o que meu write file faz. Enquanto for verdade, ele vai tentar correr na minha pasta de salvar o diretório. Ele vai tentar abrir um arquivo que é um flapmaker, tá? Esse é um índice que eu coloquei do meu código. Ele vai ter o nome do meu main flap, tá? Então, meu file 0 é s1223.txt. Eu quero excluir o .txt, então eu pego todas menos as 4 últimas coordenadas. Vou colocar um traço. Vou colocar um string do tipo a minha key com os zeros, tá? Então, esses zeros, se vocês forem ver aqui, ele está como meu total config. Então, se meu total config for 4, se eu tiver 1000 perfis a serem criados, eu vou ter 4 zeros, beleza? E um .txt, ele vai tentar abrir isso como modo de leitura. Se ele conseguir, ele vai somar 1 na minha chave de leitura, meu archive key, e vai fechar esse arquivo, tá? E vai tentar de novo.
Se ele não achar, ele vai vir aqui, nesse accept, né? Porque ele falhou aqui, ele vai no accept. Ele vai abrir esse arquivo que ele não encontrou no modo de escrita, tá? E vai sair do meu while. Então, eu saí do meu while aqui. Beleza. O que isso quer dizer para mim? Vamos vir aqui. Vocês estão vendo que eu não tenho um multi-foils. Então, eu vou rodar aqui meu programa. Ele vai mostrar meus setups. Vou fechar aqui. Ele vai falar, você quer escrever 400 setups? Quero. Beleza. Ele veio aqui, escreveu 400 setups. Percebam que aqui tem 3 zeros. Por quê? Porque 400 tem 3 algarismos. Então, vai de 1 até 400. Para que serve esse while aqui? Ele basicamente fala para mim se eu já tenho um arquivo. Então, por exemplo, eu vou tentar rodar esse código de novo. Aí se eu vou vir aqui, vocês vão ver que agora eu tenho mais 400 arquivos idênticos aos primeiros. Por quê? Porque o código não permite reescrever um arquivo, tá? Então ele veio aqui e leu. Eu tenho o arquivo 1, beleza. Vou somar mais uma aqui e vou para o próximo. Eu tenho o arquivo 2, beleza. Vou somar mais uma aqui e vou para o próximo. Até ele chegar na 400. Quando ele chegar na 400, ele vai falar, beleza, eu tenho 400, vou somar uma aqui e vou para o próximo. Aí ele chegou no 401. O 401 não existia. Então o que ele fez? Ele criou o 401, tá? Essa é a definição quando você coloca um write plus aqui. Ele cria se ele não existe. E aqui ele só lê, entenderam? Beleza, então agora eu tenho um arquivo zerado, que é onde eu vou escrever meu airfoil. Eu vou definir meu máximo como meu máximo x como a coordenada máxima do último setup. Meu mínimo x vai ser a coordenada mínima do primeiro setup, tá? Porque naturalmente o seu setup ele sempre vai indo para trás, né? Então o seu último flap é o que tem o maior x, o seu primeiro flap é o que tem o menor x. Meu máximo y é a mesma coisa. Pelas aplicações que esse código é usado, o meu setup sempre vai crescendo para cima, então meu último setup tem o meu maior y e meu primeiro setup tem o meu menor y. Agora eu vou criar um y médio aqui, beleza? E agora, para cada coordenada x e y, cada coordenada do meu primeiro setup, eu vou escrever elas. Eu vou no meu arquivo e vou escrever as coordenadas. Esse é 1.5. Para que ele serve? Quando eu for escrever meu... Se vocês lembrarem de como é definido o meu domínio, ele é algo mais ou menos assim. É um retângulo aqui. Horrível isso, calma aí. Nosso domínio é algo desse tipo aqui, beleza? E aí, quando eu for escrever nosso flap, eu quero sempre que ele fique nessa região aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui é meu x igual a zero. Então, eu sempre quero um x menor que zero. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair o meu máximo. Só que eu não vou só subtrair meu máximo, eu vou subtrair meu máximo multiplicado de 1.05. Então, o meu flap vai ficar em algo aqui, beleza? Se eu colocasse menos 1, ele ia ficar exatamente aqui, nessa linha, tá? Mas eu não quero essa interseção com essa linha, eu quero um espacinho aqui. Então eu coloco 1.05. Ele fica um pouco distante dessa linha aqui, beleza? Agora o meu y é meu y menos meu mid y. Então eu vou centralizar ele no meio. Depois eu vou subtrair meu mínimo y. Então ele sempre vai ficar positivo, tá? Ele sempre vai ficar um pouquinho para cima aqui da linha de centro, beleza? Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza absoluta disso, tá? Mas eu acredito que seja isso. E aqui, depois que eu escrever isso, eu vou definir uma variável flap como zero. Agora, se eu tiver mais que um flap, tá? Eu vou cair nesse for aqui, eu vou colocar um texto de inserir no flap. O flap que eu vou inserir vai ser, o nome dele vai ser esse fileZ, né? Então, no meu caso, i é igual a 1, meu files 1 é a18.txt, eu vou tirar o .txt aqui. Vou somar mais um flap e vou escrever as coordenadas dele. Terminei de escrever todas as coordenadas de todos os flaps, colocando
que cada um é, eu vou escrever minhas configurações. Então, para cada flap, se ele for diferente de 0, eu vou... Perdão, vamos começar assim. Para cada flap. O primeiro flap é 0, né? O main flap. Então, a gente vai vir aqui nesse else, porque i é igual a 0. O que eu vou escrever? Eu vou escrever setup, o nome do meu flap, como flap. Aqui, isso daqui vai me dar um flap 1, porque meu i é 0. Ele está invertido? Vou aí na minha configuração 0, posição 0. Ele está escalado? Configuração 0, posição 1. O ângulo de ataque dele? Posição 0, configuração 2. A reposição dele? Configuração 0, posição 3. Posição Y, configuração 0, configuração 4 aqui. Beleza. Escrevi as configurações do meu flap. Vou vir aqui para o próximo flap, vou escrever a mesma coisa. A diferença é que eu vou ter uma reposição do bordo de fuga e uma reposição do 00. Beleza? Sem segredo. Escrevi tudo isso, eu vou retornar meu archive key. Por quê? Imagine que eu vou escrever 400 códigos aqui. Beleza? Então, ele vai... Imagina que essa pasta está zerada. Ele vai tentar criar um. Deixa eu... Imagine que minha pasta está zerada. Ele vai tentar escrever um. Ele vai ver que não existe um flap 1 e vai escrever ele. Beleza. Aí ele vai escrever o 2. Se eu não retornar essa aqui, ele vai começar do 0. Então ele vai tentar ler o 1. Ele vai conseguir. Aí ele vai pro 2. E aí, quando for criar o 3, ele vai voltar do 0. Então ele vai tentar ler o 1. Ele vai conseguir. Então ele vai pular pro 2. Ele vai conseguir de novo. Aí ele vai tentar o 3. Ele não vai conseguir. Aí ele vai escrever o 3. Aí o 4, ele vai ter que ler o 1, o 2, o 3, concluir que esses 3 já existem e ir pro 4. Se eu retorno essa chave, eu já sei que o último que eu escrevi foi o 3. Então a chance de eu ter que escrever o 4 agora é alta, né? Se não 1. Quando que essa chance não é 1? Quando, por exemplo, eu vou rodar aqui. Beleza. E eu vou excluir esses flaps aqui. Beleza? Então eu tenho um vácuo aqui de flaps. Se eu rodar de novo, o que ele vai fazer? Ele vai ler o 1, vai falar que tem, vai ler o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai falar que todos têm. Aí ele vai chegar no 11 e ele vai falar, porra, não tem um 11. Vou escrever meu 11. E aí ele vai escrever o 11. E aí ele vai retornar a chave 11 e vai falar, cara, começa no 11, vê se tem 11, se não tiver, você passa pro 12. E ele vai escrever o 12, o 13, o 14, 15, 16, até o 22. Quando ele escrever o 22, ele vai falar, cara, tem que escrever o 23 aí. Aí ele vai tentar escrever o 23 e vai falar, porra, já tem. Então vamos continuar contando. Quando que para? Para no 400. Então, o próximo que eu vou escrever vai ser o 401. E aí o próximo flap, ele vai falar, porra, eu escrevi o 401, vou tentar escrever o 402. Ele já existe? Não. Beleza, vou escrever ele então. Tanto é que se eu rodar aqui, vocês vão ver que ele vai preencher aquele vácuo que eu tinha criado aqui. Agora eu tenho do 11 ao 22, porque ele reescreveu. Esse 11 aqui não é igual o 11 que eu tinha antes. Esse 11 vai ser igual a esse 0, 01, né? Por quê? Porque é a primeira posição. Ele só preencheu um vácuo que tinha aqui na numeração, tá? Mas a posição continua igual. Agora está tudo desordenado, mas esse é o primeiro da segunda rodada, esse é o segundo da segunda rodada, e esse é o primeiro da primeira rodada, o segundo da primeira rodada. Então esse 1 é igual a esse 11, esse 2 é igual a esse 12, esse 3 é igual a esse 13. Entenderam? É mais ou menos assim que vai funcionar o negócio. Ele vai preenchendo esses buracos que ficou na minha numeração. Fechou? Feito isso para cada um dos perfis, ele vai encerrar o código sem mais problemas. É basicamente esse o funcionamento do FlapMaker, beleza, rapaziada? Eu vou, no próximo videozinho, ou na sequência desse, eu vou explicar como funciona o Ratio Selector, que é o segundo passo na criação de uma bateria de simulações aí.